Quero considerar com vocês esse texto maravilhoso, porque aqui tem uma profecia fantástica, que ela retrata essa grande luta entre o bem e o mal. E em 2 Reis, aqui está. E eu quero que esta pérola preciosa seja considerada por todos nós no estudo da Bíblia hoje. Nós vamos ficar basicamente nesses dois capítulos. Capítulo 6 de 2 Reis e o capítulo 7. O capítulo 6, versículos 24 e 25. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia, não tire a mais daí, fique com ela aberta durante todo o tempo, porque nós vamos fazer várias leituras aqui para a gente entender bem esse conflito que acontece. Todos encontraram, amém? Amém. Então tá bom. Você pode ler comigo? Vamos ler em voz alta. Diz assim, ó: depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército subiu e fez o quê? Sitiou, cercou a cidade de Samaria. E o verso 25 diz que houve grande fome em Samaria. E eis que sitiaram ao ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Isso correspondia a uma soma grandiosa, muito dinheiro, uma crise. A crise foi tão intensa que a cabeça de um jumento chegou a ser vendida por 80 ciclos de prata. Isso mostra a crise que Samaria se envolveu. Samaria era a capital das 10 tribos, né? As tribos que mediam. Jerusalém, capital das 2 tribos. Samaria, capital das 10 tribos. Portanto, o rei da Síria marcou um cerco. Ele cercou Samaria com todo o seu exército forte e poderoso, uma representação clara dos inimigos de Deus, da força do mal, da força opositora, inimigos invencíveis, soldados treinados, um exército bem preparado, acampado, sitiado ao redor de Samaria, de maneiras que o povo de Samaria não podia sair nem entrar. O comércio, o livre comércio não podia acontecer, mercadorias saindo nem entrando, de formas que com o passar do tempo começou a haver uma crise, uma fome intensa e miséria acontecendo em Samaria. Queridos, desde que o pecado entrou no mundo, nós temos que conviver com a crise do mal, a crise que nós conhecemos na palavra de Deus, porque existiu uma batalha no céu e essa batalha foi transferida para a terra. Nós estamos em meio a ela. Samaria estava cercada, sitiada, ninguém podia entrar, não podia sair, o povo estava com fome. E agora um anúncio: fome na cidade. Eu não sei quantos já passaram fome, talvez por uma viagem, talvez por um episódio, talvez por terem ficado perdidos, numa floresta, num campo. Talvez você tenha convivido com isso por algum tempo. A fome é uma coisa horrível. Portanto, quando vários dias em cerco, o povo não tinha o que comer. Então a Bíblia, no capítulo 6, dali por diante, do versículo que lemos em diante, ela diz que o rei de Samaria, certo dia, ele então decidiu passar por sobre os muros da cidade. Eu coloquei essa imagem para que você tenha ideia, onde os soldados podiam caminhar. As cidades eram cercadas por muros fortes, para que invasores inimigos não adentrassem na cidade, não tomassem a cidade. Então o rei de Samaria, passando por sobre os muros, para ver a situação de fome, o que reinava na cidade, a condição de seu povo, de miséria, fome, ele então, passando por sobre os muros, ele escutou gritos. E quando então ele ouviu gritos de mulheres, ele parou no muro e olhou lá embaixo. Ele viu que tinha 2 mulheres brigando.
E a Bíblia diz que elas brigavam e elas então lutavam. E o rei para. Eu fico pensando, né? Você já viu briga de mulher? Já viu? As mulheres não brigam aqui, né? Aqui não tem esse problema, tem? Não, eu nunca vi mulher brigando aqui, pelo menos assim, né? Na rua ou ali, nunca vi. Mas quem já viu briga de mulher sabe como é, né? Elas vão primeiramente aonde, irmão? No cabelo, é isso mesmo? Não estou enganado. É no cabelo. Então eu posso imaginar duas mulheres lá embaixo brigando, puxando o cabelo uma da outra, e gritando, e se batendo. E o rei para em cima do muro e diz: ei, vocês aí, o que está acontecendo? Aí uma diz assim: ô rei, acontece que ontem esta mulher me pediu o meu filho por alimento. E nós combinamos, meu filho ontem foi sacrificado por alimento, e hoje é a vez que ela daria o seu filho por alimento, e ela está se recusando, ela está se negando. As mulheres brigavam. O rei então pegou as suas vestes e rasgou, e a Bíblia diz que ele estava cingido com panos de sacos, que era símbolo da contrição, da tristeza demonstrada pela situação de seu povo, de fome, de miséria, o que vivia o povo. Queridos, no mundo tereis aflições. Um anúncio. A fome na cidade, a fome no mundo, a miséria no mundo, as guerras no mundo, há sofrimento, há separações, há morte, há dor. O anúncio é que o mundo no qual nós estamos vivendo é um mundo cercado pelo inimigo. O inimigo que veio para matar e destruir, destruindo famílias, destruindo lares, destruindo seres. Numa inversão total de valores, o que é certo parece errado, o que é errado parece certo. E por detrás disso está um inimigo voraz, nesse grande conflito, procurando destruir, procurando matar. E o rei para em cima do muro, olha para a sua cidade, o caos, vê pessoas gemendo, vê pessoas chorando. Pode imaginar uma situação de fome, crianças chorando porque não tem o que comer, mães sacrificando seus próprios filhos para poderem sobreviver. Esse é o caos, esse é o contexto, essa é a realidade. É isso que o diabo veio fazer: matar, oprimir, destruir. Samaria está cercada. Quando o rei então sai dali no contexto de muita tristeza, naquela época Deus sempre se comunicava com o povo através dos seus servos, os profetas. E foi então que o rei de Samaria se reuniu com o profeta, e ele perguntou. Eu posso imaginar a conversa deles ali, e o rei contristado, cingido com panos de sacos. E ele então vira-se para Eliseu, o profeta, e diz: o que será de nós? Como Deus poderá intervir? É a nação de Deus, é o povo de Deus. Às vezes tem coisas que a gente não entende, mas por quê? Sou filho de Deus, sou fiel, vou à igreja todos os sábados, faço o ano bíblico, devolvo o dízimo, devolvo as ofertas, eu sou fiel em todas as coisas. Por que tenho que passar por isso? Por que aquela família perdeu o seu ente querido de uma forma tão drástica? Por quê? Talvez essa fosse a inquietude do rei. Por que nós temos que sofrer tanto diante da opressão do inimigo? Aí Eliseu então disse para ele: se acalme, rei, se acalme. Porque, capítulo 7, aí vai na sua Bíblia, capítulo 7. Eliseu então disse assim: eu ouvi a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor: amanhã, a essas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, bem aqui, à porta de Samaria. Noutras palavras, Eliseu disse assim: o Senhor falou comigo, o Senhor me mostrou que amanhã, mais ou menos, a estas horas, não fala o horário, mas eles conheciam o tempo pela virada do sol.
Então, não se olhava o tempo pelo relógio, como nós fazemos, mas eles olhavam pela virada do sol e conheciam isso. Amanhã, mais ou menos a estas horas, haverá comida em Samaria. E vai ser tudo baratinho. Vai haver comida em abundância. Amém por isso? A profecia. Crede no Senhor Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós? E o profeta, boca de Deus, boca dura, ele liberou uma profecia e ele diz assim: Deus me mostrou, vai acontecer amanhã, mais ou menos a estas horas, ó rei, vai ter comida em Samaria. Todo mundo vai ser bagatela, vai ser baratinho, todo mundo vai poder comer. Mas aí a Bíblia diz que o rei então estava ali com os braços sobre os ombros do capitão, do seu capitão. E então o capitão disse assim, verso 2: o capitão a cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, respondeu a Eliseu dizendo: ainda que o Senhor fizesse janelinhas nos céus, poderia suceder isso? Isso não vai acontecer. Imagine, nós estamos cercados pelo exército sírio, Ben-Hadad, por toda a estratégia de guerra. Como é que nós podemos nos livrar disso? É impossível isso. Nem que houvesse, Deus fizesse lá janelinhas no céu, meio debochando, zombando assim, sabe? Eu não acredito nisso, isso é impossível. Queridos, eu também já ouvi dizer, pessoas às vezes dizendo assim: estão dizendo que Jesus vai voltar a esta terra. Eu não acredito, já tem tanto tempo, meus avós falavam, meus bisavós já diziam, nada aconteceu, Jesus não voltou ainda. Queridos, se ainda estamos aqui, é pela misericórdia de Deus, dando um pouquinho mais de tempo, para que ninguém se perca, mas que cheguemos ao arrependimento. Jesus vai voltar a esta terra. Está profetizado, é bíblico, vai acontecer. O profeta se indignou. Se você continuar lendo ali, o profeta olha para aquele servo, para aquele capitão descrente, e diz para ele assim: teus olhos verão. Se você ver, você vai ver. Teus olhos vão ver, mas você não há de comer. Boca dura esse profeta, né? Seu incrédulo, você vai ver, seus olhos vão ver, mas você não vai comer. Isso te lembra alguma coisa? Te lembra alguma coisa? O que a Bíblia diz? Todo olho. E aí? Parece que há uma conexão, não parece? Todo olho verá. O capitão duvidou. E o profeta liberou: você vai ver, amanhã, mais ou menos às essas horas, vai ter comida em abundância aqui em Samaria. E tem coisas, irmãos, que são impossíveis aos olhos humanos. Aquele capitão, pela lógica humana, ele estava certo. Como vencer Ben-Hadad com todo o exército sírio? Era impossível aos olhos humanos isso. Ele se esqueceu que Samaria era uma representação do povo de Deus, era parte do povo de Deus, e que Deus estava interessado na libertação de seu povo. Deus estava empenhado na salvação de seu povo. Deus, dentro da sua infinita sabedoria e bondade, Ele tomou todas as providências para que eu e você, para que a minha família, a sua família, para que as famílias... Eu vou dizer para vocês que Deus vai terminar, Deus vai completar a sua obra sobre a terra cabalmente. Ao final da história, Ele vai completar a sua obra. Agora Deus vai se utilizar da força humana, da obra humana, do trabalho humano. Deus vai se utilizar disso, para que Ele nos dá esse privilégio. Os anjos, Ellen White diz que os anjos gostariam de fazer essa obra, mas Deus confiou a nós homens o privilégio, a oportunidade de fazermos esta obra. Ellen White diz que cabe à igreja promover meios, estratégias, para que toda a igreja seja envolvida no plano maravilhoso da salvação de pessoas.
Então a igreja teve a ideia de criar livros todos os anos, para que nós, como uma campanha, como um exército forte, nós possamos sair e anunciar, assim como Eliseu fez. Vai ter comida para todo mundo. O livro missionário vai chegar nos lares das pessoas, nas casas. Deus vai fazer essa obra. Será que as palavras de Eliseu, será que Eliseu vai, como profeta de Deus, vai passar por mentiroso? Será que o que eu estou falando sobre Jesus, a volta de Jesus, será que eu vou ficar como mentiroso? Já faz tanto tempo, Jesus não veio ainda, tanta coisa ainda não. Por quê? Será que Eliseu vai passar por mentiroso como profeta? Ele disse: amanhã, a estas horas mais ou menos vai ter comida. E a outra pergunta é: se Deus usa os seres humanos para fazer esta obra, como Deus poderia libertar o povo da opressão do exército sírio sob a liderança de Ben-Hadad? Como? Impossível. Por isso o capitão diz: ainda que o Senhor fizesse janelinhas nos céus, isso é impossível, não vai acontecer. Queridos, é aí que entra a beleza da história. Aí, olha, a partir do versículo 3, capítulo 7, olha como Deus vai entrar na história maravilhosa para fazer cumprir a profecia. A partir do verso 3 diz que lá na porta de Samaria haviam 4 homens leprosos, bem ali embaixo dos portais, que eram grandes. Eles ficavam ali declarando o seu imundício, porque eram leprosos, imundo e tal, enfim. Mas aí eles estabeleceram um diálogo entre eles, dizendo uns aos outros: para que nós estaremos aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade de Samaria, há fome na cidade, morreremos lá. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Leprosos, nós vamos morrer aqui de fome. Vamos, pois, agora, e demos conosco o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, o que acontece? Viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Por quê? Olha o verso 6, irmãos. Leia comigo, o que diz aí? Verso 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros, de cavalos, ruído de um grande exército, de maneiras que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus, dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar suas vidas. E o acampamento ficou de que maneira? Vazio. O exército inimigo fugiu em retirada. Eu queria perguntar para você: mas vem cá, que barulho foi esse que o exército sírio ouviu? Quantas pessoas foram para essa batalha? Quantos? 4. E eles ainda eram o quê? Leprosos. A lepra é um símbolo do pecado. Apesar de tudo, irmãos, a despeito de mim mesmo, pecador, miserável, Deus vai me usar, e a você também, para a terminação da sua obra, para a salvação de uma nação, para a salvação de um povo que está faminto. Deus vai usar você. Deus quer te usar. Ainda que o inimigo te acuse de dia e de noite como miserável e pecador, mas a graça maravilhosa de Cristo te alcançou. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então o Senhor Deus toca seus lábios, o Senhor Deus toca seu coração, Ele toca sua mente, Ele inspira você, Ele coloca nos seus lábios as palavras, para que você profira palavras de libertação, como Ele colocou nos lábios de Eliseu, uma visão, e otimista, Ele disse: vai haver salvação, vai haver comida para todo mundo, amanhã, a estas horas mais ou menos. Amém, irmãos? A morte será vencida, o inferno já foi vencido por meio de Cristo Jesus, a
aquele lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não é para você, porque o Evangelho te alcançou e você é salvo pela graça em Cristo Jesus. Deus, eu fico pensando, me emociona até. Porque diz que aqueles 4 homens entraram no arraial, olharam, eles viram prata, viram ouro, viram comida, e eles imaginam com aquela fome que eles estavam lá naquelas comidas, né? Que os sírios deixaram ali, aqueles tachos de panela de carne, o alimento mais comum deles na época, pão, e eles iam lá, pegaram, comiam e tal, entravam numa barraca, diz a Bíblia, antes que você for ler, eles entraram numa barraca, comeram, fartaram, quem sabe, deitaram ali um pouquinho, olha que maravilha, barriga cheia, estamos aqui, não tem ninguém, olharam por todo lado, não viram inimigo nenhum e tal. Aí, a Bíblia diz, e aqui eu quero dizer, eu vou acompanhar lendo, porque é importante que você veja, acompanhe, o verso 9. Então eles disseram assim uns para os outros: olha, não fazemos bem em ficar parados aqui. Estamos ricos, tinha prata, tinha ouro, tinha tudo, mas não fazemos bem em ficarmos aqui, porque esse dia é dia de quê? De boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz do amanhã, nós seremos tidos por culpados. Você não anunciar, cai uma responsabilidade sobre você. Seremos tidos por culpados. Seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vamos entrar em Samaria. Vamos anunciar para o rei, dizendo ao rei de Samaria: olha, nós fomos até o exército sírio, não havia lá ninguém. Lá naquele acampamento dos sírios tem comida para todo mundo, tem riqueza, joias, ouro, prata, tem muitos animais amarrados que foram abandonados, as topas ficaram lá, tudo lá, rei. Mas será que esses leprosos tão sanos, com sanidade mental, dizer como é que isso pode ter acontecido? Talvez ele tenha se lembrado das palavras do profeta agora. Mas será isso verdade? Diz que havia ainda 5 cavalos, 5 animais vivos ali, porque eles estavam comendo os animais para sobreviver. Tinha 5 ainda. Aí o rei falou: pega esses 5 cavalos, animais que tem, vão lá. Mandou uns soldados para fazer uma espionagem, para ver se os leprosos estavam falando a verdade. Então eles foram lá, chegaram lá, olharam tudo e viram realmente que não tinha ninguém, nenhum inimigo, nenhum soldado de Ben-Hadad estava ali. Fugiram todo mundo. E aí eles pegaram prata, ouro, comida, levaram para Samaria, chegaram lá e a comida e tudo à vontade para o povo. No dia seguinte, mais ou menos até agora, a cidade tinha comida para todo mundo. Amém, irmãos? Amém, tinha comida para todo mundo. O povo estava liberto, o povo estava salvo. A profecia se cumpriu. Mas a Bíblia diz: e aquele capitão, hein? Como é que ele ficou? Como é que a cara dele ficou agora? Depois de tudo isso. Eu quero que você venha aqui. Então, eles foram, anunciaram, o rei foi lá, pegou a comida, levou para o povo. Então, o verso 17 diz que aquele capitão, em cujo braço apoiara, estava ali na porta. Verso 17, ele estava ali na porta da cidade, talvez olhando aquela comida aiada, tudo chegando, e aquela comida toda entrando na cidade, e o povo comendo. Aí diz que o povo, com tanta fome, avançou para cima da comida e atropelou o capitão que estava à porta guardando, atropelou, passou por cima, ele foi massacrado e foi morto, atropelado ali. Ele viu a comida, mas ele não pôde comer. Ele duvidou de que havia comida para todo mundo. Queridos,
Muitos há que duvidam. Muitos há que duvidam. E o verso 20 fala do cumprimento desta profecia de Eliseu, inclusive sentenciando o capitão. O verso 20 do capítulo 6 diz assim: assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Vamos rir, morreu. Mas ele morreu. A profecia se cumpriu. 2 Crônicas 20:20. O que está escrito lá? Crede no Senhor Deus. Eu já citei isso. 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor Deus. Estarei o quê? Estareis o quê? Seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A palavra profética, a profecia dada por Deus. Por isso o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Entenderam? Se você acreditar, Jesus virá. Se você acreditar, ele virá. Ele virá de maneira visível. Todo olho, até os que transpassaram. E ele tem uma recompensa eterna para todo mundo. E aqui, irmãos, eu quero terminar a mensagem de hoje convidando você a uma reflexão a respeito desses 4 leprosos. E aqui eu vou terminar a mensagem de hoje. Quantos leprosos? 4. Qual é a condição deles? Vigorosos, fortes, cheios de saúde, cheios de vigor, musculosos. Era assim? Como eles eram? Me chamam? Leprosos. O pecado passou a todos os homens. A condição desta terra é que o pecado alcançou a todos. E o pecado trará a morte a todos os seres humanos. Leprosos, aparentemente imprestáveis, mas eles decidiram que, na força que tinham, ainda podiam fazer alguma coisa para Deus, para salvarem suas vidas. Eles disseram assim: olha, não está certo, nós vamos ficar parados aqui, nós vamos morrer leprosos. Todo leproso naquela época estava fadado à morte, não tinha cura, era hanseníase. A lepra, tecnicamente, hoje chama hanseníase. E eles estavam, naquela época não tinha cura, fatalmente iam morrer. Eles disseram: se nós ficarmos aqui parados, nós vamos morrer. Porque estamos leprosos, porque não tem comida, porque nós vamos morrer aqui. Então vamos fazer alguma coisa. Vamos lá no arraial dos sírios. Vamos lá. Temos conosco no arraial deles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos, porque vamos morrer mesmo. Mas existe uma chance para nós, lutando. Vamos lá. E eles então se uniram. Os 4. Você vai? Vou. Você topa? Topa. Você quer ir também? Vou junto. E você? Vou também. Se uniram. Eu vou dizer para vocês, uma das coisas que o inimigo deseja promover na igreja de Deus é a desunião. Porque ele sabe que, embora seja um povo da verdade, tenha verdade, tem tudo, mas se esse povo não se unir para o trabalho de Deus, nada vai acontecer, irmãos. A morte será inevitavelmente para todos e vão morrer todos na miséria. Fome. Homens unidos. Deus quer que esta igreja marche unida. Homens unidos. Que nós sejamos homens unidos, numa só fé, num só propósito, com uma missão clara e definida: anunciar a todo mundo que Jesus está voltando. Jesus vai voltar em breve. Anuncia para todo mundo. Unidade. Homens unidos. Olha que lição fantástica.
Segunda lição que nós tiramos desses 4 leprosos. Fantástica lição. Eles eram homens de quê? Homens de fé. Por quê? Eles viram a possibilidade de viverem entrando no arraial dos rios. Vamos lá, homens de fé. Então, quando nós nos unirmos e nos unirmos em fé, irmãos, então Deus já começa a poder agir. Deus já vai poder agir pela força humana, unindo os homens à missão dele, homens de fé. Mas eles tiveram uma terceira coisa. Eles tiveram o quê? Atitude, ação. Não adianta você estar unido, ter fé, se não tiver ação. Aí diz a Bíblia que era noite ainda quando eles se levantaram e foram até o arraial dos rios. Eles foram. Irmãos, não adianta eu ter livros aqui, não adianta eu ter tanta estratégia. Eu posso até ter fé, nós podemos andar muito bem, nos darmos muito bem, mas se não houver atitude, irmãos, não houver ação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tem dito a Bíblia, somos como de um forte exército. E eles pensaram: bom, o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus, dos egípcios, e estão vindo todos contra nós. Vamos fugir, senão nós vamos ser mortos. Que exército forte e poderoso foi esse, irmãos? O exército dos anjos de Deus. E ele vai falar sobre isso, que anjos de Deus nos acompanharão na obra missionária, no trabalho de Deus. Você pode imaginar isso? Uma legião de anjos acompanhando eles, de maneiras que os inimigos fugiram. O diabo pode intentar contra a nossa Bíblia, e ele fica irado quando você sai com a Bíblia para dar um estudo bíblico, quando você sai com um livro missionário para entregar para alguém. Hospitalizar, se preocupar com aquele que está sofrendo, se preocupar com aquele que está desempregado, se preocupar com aquele que está passando por uma doença emocional, sofrendo. Mas quando esta igreja, como esse povo da verdade, o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, tem tudo isso a seu favor, quando esse povo então tiver unido em fé, ação e amor contagiante, então, irmãos, pessoas vão se converter ao nosso redor, ao redor da igreja, ao redor da nossa casa, ao redor do nosso trabalho, ao redor da escola, porque onde tem um filho de Deus, cheio do poder de Deus, unido, com fé, atitude e muito amor, Deus vai poder agir para salvar milhões de pessoas. O pastor não vai dar conta de batizar tanta gente, esse tempo não vai caber tanta gente, porque ninguém resiste à força do amor, ninguém resiste ao poder do amor, ninguém resiste, irmãos. Eu conheci corações duros, pessoas duras que não se rendiam, mas quando via as atitudes de amor, de preocupação com ela vai se rendendo. Esposas que com amor começam a trabalhar com seus maridos que não se convertem, mas quando ela começa a demonstrar isso de maneira tão intensa, esse coração se quebra e se rende. Ninguém resiste. Força do amor. Irmãos, que sonho, né? Ver uma igreja viver essas 4 experiências. Jesus vai voltar logo. E sabe, esse mesmo sentimento, esse mesmo Espírito vai reinar na igreja, vai tomar conta da igreja nos últimos dias. E então a obra do Senhor será terminada sobre a face da terra. Jesus vai voltar. Pastor, acredito não. Olha a nossa proporcionalidade ao mundo. Milhões e bilhões de pessoas. O movimento adventista, embora representativo, aparentemente forte, mas é pequenininho no meio dessa multidão. Não se impressione. Deus salvou Samaria com apenas 4 homens. E Deus vai terminar só cabalmente sobre a terra. Meus irmãos, eu quero deixar aqui um apelo para vocês nesta oportunidade.
Ellen White diz assim: já ouço os passos de um Deus que se aproxima, se aproxima. Já ouço os passos de um Deus que se aproxima. As profecias já estão quase todas cumpridas. E a última mensagem, a última profecia é que esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, testemunha a toda a gente. Então, eu queria convidar você nesta manhã a se levantar para essa grande obra de salvação, talvez a última que você e eu vamos ter a oportunidade de fazer. Talvez a última.